população carcerária global, ela atualmente é de aproximadamente 11 milhões, e embora o encarceramento ele pareça transmitir uma ideia de segurança pública, as pesquisas têm se revelado, têm demonstrado que ele revelou-se ineficaz na redução da reincidência dessa população carcerária. O emprego estável, então, ele é um dos melhores preditores de sucesso pós, liberação deste detento e ex-detento. No entanto, os detentos e ex-detentos, especialmente os recentemente, liberados da prisão, eles acabam enfrentando barreiras, às vezes, em muitos tipos de emprego. Pesquisas anteriores, então, exploraram o encarceramento, o emprego, mas a maioria delas ainda está centrada muito no contexto ou do norte global ou uma perspectiva limitada que concentra-se apenas em um ator social, ou na perspectiva do detento e ex-detento, ou na perspectiva do empregador, sem olhar um contexto maior com relação a isso. Dessa forma, né, o artigo ele apresenta como problema de pesquisa e objetivo compreender as perspectivas dos diversos atores sociais sobre os resultados positivos e negativos para a empregabilidade das pessoas, dos detentos e ex-detentos, ancorados também na teoria de adequação da pessoa ao ambiente, que é o nível de compatibilidade entre uma pessoa e o seu contexto de trabalho. A fundamentação teórica, ela está ancorada em 2 macrotemas, que seriam detentos, ex-detentos e empregabilidade, e a teoria da adequação da pessoa ao ambiente. Suportados por esse referencial teórico, nós, né, desenvolvemos essa revisão da literatura por meio de uma meta-revisão, na verdade, a partir do Prisma Protocol Review. Eh, para a condução dessa revisão sistemática, né, dessa meta-revisão, então foi utilizado o protocolo Prisma, em que a gente fez pesquisas nas bases de dados da Scopus, da Web of Science, da Emerald, da EBSCO e da SPEL, em 22 de junho de 2023. E a gente utilizou alguns booleanos, que a gente chama, né, detentos, ex-detentos, a gente usou as palavras em inglês e algumas em português. Mas prioritariamente, offenders, former offenders, prison, estigma, encarceramento, penitenciária, prison, como já mencionei, entre outros. Bom, já me encaminhando para o final, com relação à discussão dos resultados e agendas futuras de pesquisa, a gente criou um modelo, eu acabei dividindo ele em 2 partes aqui na apresentação, por questões didáticas, mas a gente percebeu que a questão da incidência e da dificuldade de acesso aos detentos e ex-detentos ao mercado de trabalho, ela está linkada não apenas a um fator individual, mas há também fatores contextuais, que a gente chama de environmental influences, como, por exemplo, a questão do contexto familiar, como se essa família ela é estruturada ou ela não é estruturada, a condição social desse indivíduo, a relação que ele possui, que ela possui com a comunidade, acesso à educação, o nível de desenvolvimento do próprio país, as taxas de empregabilidade ou as taxas de empregabilidade do país e da região, a opinião pública que acaba influenciando também nessa questão do estigma. Esses fatores esses fatores ambientais, contextuais, eles podem influenciar tanto para fatores restritivos quanto para fatores favoráveis. Então, por exemplo, alguns fatores restritivos que elencados, né, por meio desses estudos, a idade, indivíduos mais velhos, quando são homens, com alta dependência do uso de drogas, com encarceramento prolongado, homens negros e solteiros. E outros aspectos favoráveis, né, conforme a literatura, como, por exemplo, intervenções e programas de reintegração, indivíduos mais novos, porque ainda tem chance de se reintegrar um pouco mais ao mercado, e a gente não tem o que a gente chama de duplo estigma, como, por exemplo, ser ex-detento ou ser detento, e a questão de ser mais velho, né, do ageísmo, etarismo. Se for mulher, a qualidade do tipo de trabalho, incentivos financeiros, se é casado, e o próprio nível educacional. Bom, e isso vai gerando consequências negativas ou positivas que a gente vai discutindo à luz da teoria da adequação da pessoa ao ambiente. Então, como por exemplo, para o ator social de detentos e ex-detentos, a gente faz um link com o person job
fit perspective. Quando a gente considera as organizações, a gente está falando da person supervisor. Quando a gente fala do setor público e das comunidades, que aqui a gente também pode chamar de familiares, a gente está falando de uma perspectiva de grupo. E, por fim, quando a gente pensa nas organizações sem fins lucrativos, que é as non-profit organizations, a gente tem também perspectiva de adequação das habilidades dessas pessoas ao contexto de trabalho. Bom, essa meta-revisão, então, indica, né, que profissionais e indivíduos envolvidos no sistema de justiça criminal, eles consideram o emprego um componente essencial que vai beneficiar muitos detentos e ex-detentos, com base nas diversas perspectivas de atores sociais, mas, apesar disso, as perspectivas sobre reinserção de detentos e ex-detentos no mercado de trabalho, ela tem sido vista ainda de forma multidisciplinar e fragmentada, né, não integrada. E isso faz com que os diversos atores sociais abordados, entre alguns deles citados aqui, né, na nossa pesquisa mais macro, eles acabam sendo trabalhados de forma isolada e, eh, muito ainda, os artigos ainda versam muito sobre um contexto e de barreiras de entrada no mercado de trabalho como fracasso de um esforço individual do ex-detento apenas. E a gente busca mostrar com esse trabalho, né, com esse primeiro artigo que vai se desdobrar em outros, que há fatores contextuais, fatores restritivos e fatores favoráveis também à empregabilidade, e que isso deve ser pensado de uma forma holística por meio de um sistema de gestão que considere as diversas perspectivas. Bom, com relação às considerações finais, né, às conclusões, essa investigação, essa pesquisa, ela se propôs a abordar os fatores restritivos favoráveis e as consequências da reinserção de detentos e ex-detentos no mercado de trabalho, promovendo assim, né, com o objetivo de tentar buscar um olhar mais holístico para essas práticas e promover oportunidades de emprego sustentáveis e significativas para este público. Fizemos uma meta-revisão com base para poder analisar quais são os fatores restritivos e favoráveis, quais são as consequências dessa reinserção de detentos e ex-detentos no mercado de trabalho, e busca oferecer um quadro mais amplo, mais abrangente, a partir da teoria da adequação da pessoa ao ambiente, considerando os principais atores sociais trabalhados. Por último, a gente faz algumas sugestões de caminhos de pesquisa temáticas com base nessa estrutura. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de participar dessa edição do SEMEAD, eu estou à disposição. Aqui são algumas das referências utilizadas e aguardo a todos para uma discussão acalorada sobre a temática dessa sessão. Muito obrigada.